Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai falar sobre uma alteração importantíssima na Constituição da República de 1988. Sim, uma emenda constitucional recente que gerou a maior bafafá, polêmicas de toda a ordem. A gente vai falar sobre a PEC da Bengala. O que é isso, cabeça? A PEC da Bengala, exatamente, PEC da Bengala, emenda constitucional 88 de 2015, ela alterou a data limite para aposentadoria compulsória. Olha só que bacana. A PEC da Bengala ela vem sendo discutida já há muito tempo no Congresso Nacional. É uma reforma da Constituição que não encontrava tempo para ser votada, mas agora, por algumas razões políticas, algumas questões ainda obscuras, votaram rapidinho a tal da PEC da Bengala e a aposentadoria compulsória, que era de 70 anos, passou para 75. Só que não, A gente vai verificar que tem um mecanismo aí que ora vai ser 70 anos, ora vão ser 75 anos. É uma coisa meio bizarra que criaram, mas na aula de hoje, só sobre a emenda constitucional 88 de 2015, a gente vai traçar linhas gerais e detalhes sobre essa alteração. A PEC da Bengala, como ela é carinhosamente conhecida, né, que fala da aposentadoria compulsória ou da expulsória do serviço público, ela foi aprovada no Congresso Nacional e foi promulgada no dia 7 de maio de 2015. Dia 7 de maio de 2015, a PEC da Bengala foi aprovada. Essa é uma alteração da Constituição extremamente importante, porque ela mexe num ponto chamado aposentadoria compulsória, ou seja, a idade limite para você permanecer no serviço público. Passou dessa idade, o serviço público chuta você para fora, manda você embora. É o que a gente chama de aposentadoria compulsória ou a expulsória, né? Vamos lá, vamos ver como é que era a situação antes e depois da PEC da Bengala. A aposentadoria compulsória foi alterada pela emenda 88 de 2015. A alteração aconteceu precisamente no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. A alteração foi bem pontual, super pontual. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição da República. Foi nesse dispositivo específico que houve uma alteração da redação da Constituição da República. Onde falava 70 anos, agora fala 70 anos, mas acrescentou ainda 75 na forma de lei complementar. Ô, cabeça, que loucura é essa? Meu amigão, a gente vai ver que os 70 anos não desapareceram. Nós continuamos tendo a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Porém, existe uma nova situação. E aí vem a alteração da Constituição. A aposentadoria aos 75 anos. Então são duas idades limites para você ser aposentado compulsoriamente. Bizarro, muito bizarro. Os caras estão fazendo uma engenharia de direito constitucional para poder acomodar alguns interesses que não são necessariamente interesses públicos, muito menos interesses previdenciários, são outros interesses de natureza política e criaram essa coisa bizarra. Eu tenho agora duas aposentadorias compulsórias, uma aos 70 e outra aos 75. E pior, criei duas classes de aposentadorias. Sim, uma classe para gurizada dos 75 e uma classe para gurizada dos 70. Ô cabeça, qual que eu vou me inserir? Depende, a gente vai ver isso na aula de hoje. Olha só, a alteração feita no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, mudou a idade limite. Na verdade, ela acrescentou uma idade limite para aposentadoria, né? Essa mudança no limite da aposentadoria compulsória, antes da emenda constitucional 88 de 2015, era só de 70 anos. Antes da emenda constitucional 88 de 2015, existia uma idade limite para aposentadoria. Essa idade era 70 anos, ok? Tudo bem? E depois, o que aconteceu após a emenda 88? O que rolou? O que está acontecendo? A idade máxima é de 75 anos. A idade máxima é de 75 anos. E essa idade máxima está condicionada à existência de uma lei complementar.
Vamos desenhar para a gente entender melhor como é que ficou essa situação, como é que ficou a aposentadoria. Vamos pensar da seguinte forma. Agora nós temos duas idades limites, 70 e 75 anos. Essa é a ideia básica, né? Então olha lá. Expulsória, beleza? Tudo bem? Hoje, olha só, nós vamos fazer o seguinte, antes da emenda constitucional 88. Antes da emenda constitucional 88, nós tínhamos uma idade limite para a expulsória, 70 anos com proventos proporcionais. Ok? Beleza? Proventos proporcionais. Então, aos 70 anos eu seria expulso do serviço público, aposentado compulsoriamente e com proventos proporcionais. Não seriam proventos integrais. Isso aí antes da emenda constitucional 88. Essa era a regra antiga. Qual é a regra nova a partir de maio de 2015? Olha só que bacana a regra nova em maio de 2015. Agora, depois da emenda constitucional 88 de 2015. O que rolou depois dessa emenda feita assim de uma forma muito estranha, né? A gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre a razão dessa emenda ter aparecido assim, da forma como apareceu. Vamos lá. Agora, com base na redação da emenda constitucional 88, nós temos duas idades, 70 e 75. 70 anos para todo agente público. Para todo agente público. 70 anos para todo agente público. Tem aplicação imediata, ou seja, essa de 70 anos não precisa de regulamentação, beleza? Não precisa de regulamentação, ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então todo agente público hoje no Brasil tem um limite de 70 anos e não precisa de regulamentação, acabou, deu 70 anos, vaza, tá? E essa gurizada dos 75, olha só, para essa gurizada dos 75, eu preciso de lei complementar. Eu preciso de uma lei complementar. Então, olha só, primeiro ponto. Eu quero me aposentar aos 75 anos. Eu sou servidor público, eu quero me aposentar aos 75 anos. Posso? Não. É isso aí, meu amigão. Não. Por que não? Porque a aposentadoria aos 75 anos está condicionada à existência de uma lei complementar regulamentando essa aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ô cabeça, pera aí, cabeça. Os caras criaram uma idade, mas não aplica? Exatamente, meu amigão. Eles alteraram a Constituição Federal de 1988 para dizer o seguinte, olha, tem uma data limite para você trabalhar no serviço público, 70 anos, depois disso vaza que você não fica mais aqui. E esse 75? 75 você poderá se aposentar aos 75 anos, compulsoriamente, se houver uma lei complementar regulamentando essa aposentadoria. E essa lei existe, cabeça? Não, ela não existe. A emenda foi desses dias, pô, não tem essa lei. E aí como é que faz? Continua aplicando só os 70. Continua aplicando só os 70. Na prática hoje, 2015, nós estamos em maio de 2015, o que rola? Rola o seguinte, rola que tá todo mundo nos 70 anos. Por quê? Porque eu não tenho a lei complementar regulamentando a aposentadoria de 75. E eu não tenho como me aposentar aos 75 anos sem essa lei complementar. É o que a gente chama de uma norma constitucional de eficácia limitada. Grava esse nomezinho, limitada, ou seja, depende de regulamentação. O texto da emenda constitucional 88 fez essa bizarrice, né? Ô, cabeça, eu ouvi na TV, cabeça, no programa lá de Cidade Alerta. No Cidade Alerta, você tá assistindo coisa boa então, né? E aí, o que você viu lá no Cidade Alerta? Ô, cabeça, falou que para ministro
Ministro pode aposentar a 75. Opa! Informação bacana que você viu, meu amigão. Olha só, meu amigão e minha amigona do laccursos.com.br. Que foi que eu te falei? Hoje, quem é que aposenta com 75 anos? Regra geral, ninguém. Hoje, maio de 2015, quem é que aposenta com 75 anos? Regra geral, ninguém. Como é que todo mundo aposenta hoje? 70 anos. Acabou, 70 anos. Mas o meu amigão do LAC estava fazendo não sei o que na TV e foi assistir Cidade Alerta, o programa mais sangrento da TV brasileira, né? E lá falou que ministros podem ser aposentados aos 75 anos? Pois é, existe uma exceção para a regra. Para variar, né? Para variar no direito constitucional, assim como todo direito, nós temos uma exceção para essa situação. Exceção. Qual é a exceção? Meu amigão, acabou o espaço da tela, a cabeça não vai apagar o que está escrito aí, você dá sua anotadinha ou olha os slides para frente, que está cheio de slide aí na sua mão, né? Esses slides o cabeça preparou com carinho para vocês. Olha só. A emenda constitucional de 88 falou o seguinte: aposentadoria compulsória, 70 anos, fechou. 75 anos na forma de lei complementar. Entenda o seguinte, sem lei complementar, todo agente público só pode aposentar os 70 anos. Ah, mas eu quero aposentar os 75. Tem lei complementar? Não, não tem lei complementar. Então você não vai aposentar os 75, porque não tem a lei complementar. Essa é uma regra de eficácia limitada. Eu preciso de regulamentação. Eu preciso de uma outra norma detalhando como será essa aposentadoria aos 75 anos. E essa lei complementar ainda não existe. O Congresso Nacional nem se mexeu para começar a fazê-la. Beleza? Sussa, tranquilos? Mas para esse mecanismo aqui, criado pela emenda constitucional 88, existe uma exceção. Existe uma exceção. E essa exceção está no artigo número 100 da ADCT. O que é a ADCT, cabeça? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, tudo aquilo que é provisório na Constituição foi jogado para a ADCT, que agora só tem 100 artigos, é quase uma outra Constituição, né? Isso é uma bizarrice, uma falta de noção, né, do legislador. Um ato de disposição constitucional transitória que já está no artigo 100. E esse artigo 100 diz o seguinte: são 3 categorias, olha lá. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros dos Tribunais Superiores e ministros do TCU. Olha o que eu falei, meu amigão, minha amigona, preste atenção porque isso é matéria de prova. Isso vai cair na tua prova e quando cair, só quem lê o artigo 100 da ADCT vai acertar. Olha lá, ou assistiu a aula aqui no LAC, né? Olha só. Quem é que hoje no Brasil aposenta 75 anos? Ninguém. Por que ninguém? Regra geral, né? Ninguém. Por quê? Porque eu não tenho a lei complementar. Fechou? Beleza? Tenho exceção para essa regra? Tenho. Uma exceção pontualíssima. Artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que o ADCT 100 fala? Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de tribunais superiores e ministros do TCU, essas 3 categorias de profissionais públicos, ministros do STF, ministros dos tribunais superiores e ministros do TCU, eles podem se aposentar aos 75 anos, mesmo não existindo a lei complementar que a Constituição fala. É bizarro ou não é? É muito bizarro. Os caras aprontaram uma engenharia jurídica aqui para evitar que todos os servidores se aposentem aos 75 e só uma certa classe de servidores consiga se aposentar aos 75. Criou uma condição, que é uma lei complementar, para alguns, e não criou a condição da lei complementar para outros.
Isto é uma bizarrice, isso é uma monstruosidade. A lei complementar, qual é a importância dela nessa história toda? A lei complementar vai detalhar a forma da aposentadoria aos 75 anos, criará critérios e mecanismos para você se aposentar aos 75 anos por uma razão muito simples. A aposentadoria aos 75 anos gera impacto financeiro no fundo previdenciário que vai pagar a sua aposentadoria. Então, eu preciso colocar critérios de aposentadoria aos 75 anos nessa lei complementar que protejam, que preservem aquele fundo previdenciário que tem dinheiro do cidadão lá dentro. Pô, que monstruosidade é essa para uma grande quantidade de servidores? Tem que esperar a lei. Agora, para um grupo pequenininho aqui, não. Esses podem aposentar aos 75 independente do impacto financeiro, porque eu não tenho lei complementar para esse pequeno grupo de ministros. Coisa estranha, né? Festa estranha de gente esquisita. Já dizia Renato Russo numa música chamada Eduardo e Mônica, né? Ô cabeça, isso é antigo, mas é ó, top de linha. Música show de bola, banda nota 10. Pois é, isso é muito estranho. Isso é só pra gente esquisita. E aí cai na tua prova. E aí vão ter aqueles examinadores mais engraçadões, né? Que eles vão perguntar, aposentadoria compulsória. Opa, peraí. Cabeça me falou de 3 situações na atualidade. A aposentadoria compulsória pode ser os 70 anos, pode ser os 75 com lei complementar e pode ser os 75 sem lei complementar. Então, vamos fixar o panorama geral dessa monstruosidade chamada Emenda Constitucional 88. Eu fiquei feliz, eu chamo de monstruosidade não pelo fato de poder aposentar os 75, né? Não é essa a bizarrice para mim. A bizarrice reside em você criar 3 situações onde só existia uma, né? Pra que tudo isso? Eu fiquei até feliz porque minha mãe, ela passou em concurso público, já tinha mais de 60 anos, verdade, minha mãe, Dona Neuza, professora lá no estado do Paraná, quase apanhou da polícia lá na greve, né? Ela não poderia se aposentar no poder público estadual se não for essa possibilidade aqui, porque ela não vai fechar o tempo necessário de 10 anos. Sim, ela entrou com mais de 60 anos no serviço público e a aposentadoria acontece aos 70. Para você se aposentar compulsoriamente, eu preciso de pelo menos 10 anos no serviço público como servidor efetivo. E ela não teria. Com essa PEC, ela teria possibilidade sim. Até fiquei feliz. Mas depois que eu li a redação, eu falei, mãe, se esqueça-se, porque isso é loucura que eles fizeram. Então, olha só, qual é a situação previdenciária posta pela Emenda Constitucional 88? Primeira hipótese, expulsória aos 70 anos, beleza? Primeira hipótese, expulsória aos 70 anos. Isso aqui, ó, todo mundo, todo mundo, põe aí, todo mundo, tá? Segunda hipótese da bizarrice, expulsória aos 75 anos com lei complementar. Expulsória aos 75 anos com lei complementar. Com lei complementar. Sem lei complementar não rola, tá? E aí isso aqui seria para todo mundo, desde que tenha lei complementar. Desde que tenha lei complementar, ok? Terceira hipótese, expulsória aos 75 anos sem lei complementar. Sem lei complementar. Olha que doideira, né? Eu criei 13 hipóteses onde só havia uma, né? Mas isso aqui é só para STF, Tribunais Superiores e TCU. Servidores? Não. Ministros. Só exclusivamente para os ministros. Então veja que maravilha, que monstruosidade que foi criada por essa emenda constitucional.
Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.